Donald Trump está sendo acusado de 2 crimes. E esses 2 crimes têm ramificações que podem dar em mais de outros 10 crimes. O Trump pode pegar 30 anos de prisão. Lembre-se, Estados Unidos, 30 anos é 30 anos. O cara não sai com 1/6 da pena. Ah, pegou 30, mas ficou só 5. Aí tem progressão. Não, 30 na jaula. Quais são as acusações contra o Donald Trump? Traição e obstrução de justiça. Traição, Thiago, é traição. Por quê? O FBI encontrou na casa do Donald Trump documentos sigilosos que estavam com a classificação mais alta. Ou seja, lá todo tipo de documento de exército, de governo, tem níveis de classificação. Os que estavam na casa do Trump têm a classificação mais alta possível. São documentos das Forças Armadas norte-americanas sobre bombas atômicas, bombas nucleares. Estavam na casa do Donald Trump. Isso pode ser crime de traição. Para que ele tinha esses documentos na casa dele? Aí, o pior é o Bolsonaro tentando defender o Donald Trump. O Bolsonaro foi num canal de YouTube lá de um bolsominion que fala de futebol. Um cara lixo. Nossa, eu conheço esse cara faz mais de 15 anos. É um lixo do lixo do lixo. Aí o Bolsonaro foi lá no canal dele e falou, não, mas todo presidente tem acesso à informação privilegiada. Não precisa nem de papel para você ter acesso à informação privilegiada. Vai fazer o quê? Prender todos os presidentes do mundo? Fala do Bolsonaro. Eu não vou te mostrar o trecho aqui porque você não merece ver bandido falando. Mas essa foi a fala do Bolsonaro para defender o Donald Trump. Só tem um problema. A própria fala do Bolsonaro também ajuda a incriminar o Trump. Porque o Bolsonaro diz, não precisa de papel para um presidente ter acesso à informação privilegiada. O Trump tinha os papéis na casa dele e ele não é mais presidente. Por que o Trump fez cópia desses papéis ou pegou os originais e levou para casa dele na Flórida? Ele queria vender esses papéis para algum outro país? Veja bem, a política externa norte-americana, e a gente sabe que é uma política extremamente agressiva, a gente viu a maneira como eles estão fazendo de tudo para causar uma guerra entre a China e Taiwan. Nesse exato momento em que eu estou gravando o vídeo, tem 5 parlamentares aliados do Joe Biden em Taiwan para provocar a China. A Nancy Pelosi, que é a presidenta da Câmara dos Deputados lá, também foi para Taiwan para provocar a China. Eles querem uma guerra China e Taiwan nos moldes da guerra Rússia e Ucrânia, também foi provocada pelos Estados Unidos. Claro, todo mundo é culpado, mas tem aquele que provoca mais. No caso, sempre são os Estados Unidos. Pois bem, aí é um país que tem vários inimigos no globo. Por que o Donald Trump, que é um cara que lá nos Estados Unidos falam que ele foi eleito graças à interferência da Rússia, falam que ele é um cara que tem ligações com outros países e tudo mais, por que esse cara tinha documentos secretos sobre fabricação de bombas nucleares dos Estados Unidos? Ele estava vendendo esses documentos para alguém, ele tirou cópia, ele mandou para alguém esses documentos, então é uma investigação gravíssima, é mais grave que a investigação do golpe de Estado contra ele. A coisa tá feia pro Donald Trump. Também, na semana passada, fizeram busca e apreensão e pegaram o celular de um dos aliados do Donald Trump. Um dos aliados do Donald Trump teve o celular apreendido e o pior, tem conversas nesse celular que dizem muita coisa. Para piorar, o Donald Trump ele estava tentando, até então, se manter distante da investigação da CPI do Capitólio. Apesar da CPI começar a chegar nele, eu avisei aqui faz uns 4 ou 5 meses. Eu falei, agora o foco é o Donald Trump, vai chegar nele. Tá começando a chegar nele? Ele estava se mantendo distante. Ele estava falando, não, esses são gente que não gosta de mim, funcionária da Casa Branca não gosta de mim, ela tá mentindo, o outro lá, o motorista também não gosta de mim, assim, ninguém gosta dele, diz o Trump. Aí ele usa a polarização política que ele mesmo causa para falar, esse pessoal é antitrumpista, por isso que eles estão mentindo. Tá. Aí, numa investigação que não tem nada a ver com isso, olha o tamanho da desgraça pro Trump. Numa investigação que não tem nada a ver com isso, teve uma chacina numa escola, entrou lá um atirador e matou um monte de gente. Tá. Aí um dos aliados do Donald Trump, ele começou a disseminar fake news. Olha o nível das fake news. É nível bolsonarista, só que milhões de pessoas acreditam, eles fazem um escândalo maior lá do que fazem aqui, viu? Você que é brasileiro, fosse norte-americano, você tá mais revoltado ainda. Eles começaram a falar que não houve esse massacre na escola e que os pais das crianças, apareceu lá os pais das crianças chorando, imagina seu filho vai pra escola e acontece o atentado e matam seu filho lá. Tá. Aí os pais chorando e tudo mais. O cara falou que os pais das crianças eram atores pagos pelo governo Biden e que isso tudo era para acabar com a política de armas, porque o comunismo, não sei o quê, e começa a fazer uma teoria da conspiração mirabolante. Você pega um atentado que realmente ocorreu e fala que os pais das crianças são atores. Olha o nível de loucura. Pois bem, ele foi processado, vai ser preso nas próximas semanas também, esse outro aliado do Trump, só que
o advogado dele cometeu um erro. Eu não sei se é erro ou se é uma traição muito grande do advogado. Eu não sei. Eu só tenho a dúvida porque o pessoal do lado do Trump é muito burro. Eles são muito burros, então tem uma chance de ser erro mesmo. Ele envia um documento para o advogado da outra parte e ele enviou sem querer, ou por querer, anexo, registros de conversas do celular do rapaz, de 2 anos de conversas. Só que esse é um aliado do Trump e as conversas que ele tem também dizem a respeito à tentativa de golpe do Capitólio do dia 6 de janeiro do ano passado. Quer dizer, por causa de um caso em que ele disseminou fake news sobre um caso, ele acabou entregando conversas dele de 2 anos que ferram o Trump num caso que não tem nada a ver com aquele. E o pior, o advogado, depois de entregar os documentos, ele tinha um prazo para falar, ó, isso foi entregado erroneamente, isso não pode ser usado como provas. Ele perdeu o prazo. Ele perdeu o prazo. Isso pode ser usado como provas agora em qualquer processo nos Estados Unidos. Qualquer processo. Ou seja, os advogados das vítimas, gente que tem todos os motivos para odiar o Trump e seus aliados, tem registros de conversa de 2 anos de um dos maiores aliados do Trump. E isso pode ser usado como prova. Eles já forneceram isso para a CPI do Capitólio. Agora a CPI do Capitólio são assim, ó, uma lupa, olhando todas as conversas. E aí dá para provar por A mais B mais C mais D que o Donald Trump não apenas participou, porque todo mundo, eu sei, você sabe, mas lá nos Estados Unidos tem isso, assim como em qualquer outro país do mundo, que é a prova. Só não precisa de prova quando foi para prender o Lula lá, o Sérgio Moro. Fora isso, tem que ter a prova. Agora tem as provas de que o Donald Trump não apenas conspirou, como ele foi o chefão da tentativa de golpe no Capitólio no dia 6 de janeiro do ano passado. Então o Donald Trump está enfrentando agora uma investigação que ninguém imaginava que ele estava sendo investigado por isso. 2 crimes, crime de traição e obstrução de justiça. Thiago, por que obstrução de justiça? Porque também descobriram na semana passada que o Donald Trump, ele pegava documentos e coisas que ele mesmo anotava que ele queria destruir e ele jogava, em vez de ele comprar aquela maquininha que você põe, uma maquininha assim, você põe o papel, ela pica o papel. Tem uma até que é mais moderna, ela pica o papel de um jeito que não dá pra fazer nada, depois socar fogo, sei lá. Não. O que fazia o Trump? Ele jogava os papéis na privada e dava descarga. E aí os encanadores da Casa Branca tiraram fotos de papéis, dá pra ver ali a privada, dá pra ver, eu vou mostrar a foto, você vai ver. Tá aqui, ó, dá pra ver a privada, dá pra ver o papel. E o pior, perito solar, essa é a letra do Donald Trump. Essas fotos foram tiradas por pessoal lá na Casa Branca. Isso é crime de obstrução de justiça, porque são provas contra ele que ele tentava destruir. Então, obstrução de justiça ele pode pegar 20 anos. Só que também tem crime de obstrução de justiça, por quê? Porque quando pegaram a casa dele, fizeram a busca e apreensão na casa dele em Mar-a-Lago, descobriram que ele realmente ele tentava destruir provas sobre tudo que ele fazia de errado. Obstrução de justiça dá 20 anos. Traição, mais 10 anos. Lá não tem essa mamata que tem no Brasil de um político ser condenado a não sei quantos anos, aí ele fica muito menos, tudo mais. Não. Lá o cara fica, 30 anos fica 30. O Donald Trump tem mais de 70 anos, vai ficar preso pelo resto da vida dele. É isso que vai acontecer com ele. Só que ainda tem, enquanto ele pode ser preso a qualquer momento, enquanto isso ainda tem a CPI do Capitólio, tem uma investigação federal sobre os crimes que ele cometeu na invasão do Capitólio, tem essa investigação sobre a fraude fiscal do Donald Trump, ou seja, são várias investigações. Peço aí sua inscrição nas minhas outras redes sociais que estão na descrição. Falou!